E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para o quarto dia de vídeo sobre reflexões bíblicas. Hoje eu queria fazer uma reflexão com você sobre a fidelidade de Deus. Mas eu queria conjugar dois textos que estão na leitura do dia de hoje, que é o Salmos 4 e o capítulo 9 de Gênesis. O Salmos 4, apesar do início dele, eu gostaria de ler apenas um trecho, que é a partir do versículo 6, que diz assim: Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze ao Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Veja, o Salmo 4 é um salmo de Davi, ele é um salmo cheio de muitas nuances, né? Cada versículo dele aborda temas muito específicos. Mas eu acho que um tema geral que está dentro aqui do Salmos 4 e que é um tema muito comum nos salmos davídicos é acerca da confiança em Deus. Davi, ele tinha uma confiança inabalável na fidelidade de Deus. Ele sabia quem Deus era, ele sabia quem ele era e principalmente ele sabia quem ele era em Deus. E tudo isso confluía para que Davi tivesse uma esperança inabalável na fidelidade de Deus, na bondade do nosso Deus e na sua imutabilidade. Ele sabia que Deus jamais voltaria nos seus preceitos. Ele sabia que Deus não se arrependeria daquilo que ele um dia prometeu e que, portanto, não importasse a circunstância, Davi sabia que podia contar sempre que Deus faria exatamente aquilo que ele havia ordenado anteriormente, exatamente aquilo que ele havia dito anteriormente. Essa confiança que Davi tem, né, apesar de toda a história de Israel, apesar de todos aqueles que vieram antes dele, também está baseada em algo que Deus fez lá em Gênesis 9, juntamente com Noé. Eu vou ler com vocês, tá no versículo 13. Vou começar pelo 12, diz assim: Deus prosseguiu, esse é o sinal da minha aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Então, Gênesis 9 e Salmos 4 são dois textos que foram colocados em pontos específicos da Bíblia. Estão separados por muitos anos de distância, mas que falam sobre a mesma coisa, sobre um Deus que é fiel nas suas palavras, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sobre um Deus que Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, de que ainda que sejamos infiéis com ele, ele permanece fiel. E a justificativa de Paulo para a fidelidade de Deus é muito simples. Deus não pode negar a si mesmo. Sabe, nos dias que nós temos vivido, muitas coisas abalam a nossa confiança no Senhor, muitas coisas abalam a nossa fé. Muitas vezes nós temos pecados de estimação que nos depõem contra o Senhor. Muitas vezes nós temos amarguras, rancores, mágoas que não foram saradas por completo em nossos corações, não foram tratadas diante de Deus, não foram colocadas diante do altar do Senhor como arrependimento genuíno, e que continuam a nos afastar do Senhor, continuam a gerar em nossos corações ações, pensamentos ou sentimentos que são infiéis a tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco. E, aparentemente, diante de todas essas circunstâncias, muitas vezes nós não temos uma esperança. Muitas vezes nós não temos um lapso de luz que nos leve a caminhar para o fim do túnel, que nos leve a enxergar que existe algo além dessa vida. Mas a fidelidade de Deus, ela se mostra como um atributo indispensável para garantir que a gente consiga progredir e avançar dentro da nossa caminhada de fé. Deus fala com Noé que ele jamais voltaria a enviar águas como dilúvio sobre a terra. E é muito interessante que Deus faz uma aliança com Noé, mas também usando de Noé como representante de toda a criação.
Ele diz que firma aquela aliança com os homens, mas também com todos os seres vivos na terra e com toda a criação. Deus jamais voltaria a tentar destruir a sua criação novamente. Por quê? Porque ele firmou uma aliança com Noé. Porque ele percebeu que havia um justo naquela terra que deveria ser poupado, que era Noé e a sua família, e que ele não deveria fazer novamente aquelas coisas. Não porque fosse errado, veja, não se trata disso. Se trata da convicção de Deus, de entender que ele não deveria mais fazer aquilo. As razões que levam o Senhor a fazer essa atitude são muitas, e eu não quero entrar nelas nesse vídeo. Mas o meu ponto é, Noé e Davi sabiam que poderiam viver livres, contentes e tranquilos, porque Deus havia lhes feito uma promessa, porque Deus havia lhes dado uma condição, uma palavra, que ele não poderia voltar atrás. Não porque ele não fosse capaz de fazê-lo, mas porque ele não pode negar a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo. Em Salmos 4, Davi diz assim no versículo 3, saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Davi diz então que Deus escolhe o piedoso. Ele fala que esse homem piedoso não deve se irar, mas ao tomar consciência de que uma ira pode vir em seu coração, ele deve deitar e refletir. E em seguida oferecer sacrifícios a Deus da forma como Deus o exige. Por quê? Porque esse Deus que nos permitiu viver um momento de ira, uma circunstância de ira, ao tomar, diante de nós a contrapartida de sacrifícios, de reflexão, de abstenção da ira, é fiel para cumprir a sua palavra, de nunca nos deixar e nunca nos abandonar. Ou, nas palavras de Davi, em paz ele pode se deitar e logo adormecer, porque só ele, o Senhor, é que faz Davi viver em segurança. Quando a ira vem sobre o coração de Davi, ou sobre o coração do homem piedoso, ou sobre os nossos corações como cristãos, o conselho de Davi é extremamente útil. Nós devemos refletir e dormir. E nós vamos dormir em segurança, porque aquele que nos guarda nunca dorme. A palavra de Deus diz que o vigia de Israel nunca dorme. Davi vai dizer que ele pode deitar em paz e logo adormecer, porque o Senhor é que o faz viver em segurança. Todas essas promessas que Davi elenca aqui no Salmo 4 e também aquilo que Deus diz a Noé no capítulo 9 de Gênesis, refletem acerca dessa característica muito simples de Deus, que é a sua fidelidade. Nós podemos fazer coisas horríveis diante de Deus. Nós podemos cometer atos hediondos diante do Senhor. Mas se houver um coração piedoso e, portanto, um coração arrependido de suas próprias práticas, um coração que oferecerá a Deus sacrifícios da forma como ele exige, ou seja, não é apenas um coração piedoso, mas é um coração que, ciente da sua própria condição de miserabilidade, estende ao outro a mão em ajuda, mas também, diante de Deus, oferece sacrifícios de forma devida. O sacrifício que Deus exige, então, que é o que Tiago vai falar, salvo engano, Tiago, não me recordo agora, mas falar sobre a verdadeira religião, que é o amor. Aquele coração piedoso, aquele coração que pode dormir em paz e logo adormecer, porque o Senhor o guarda, porque o Senhor o mantém em segurança, é o coração que, mesmo diante da sua infidelidade, mesmo consciente dos seus erros e dos seus pecados, sabe que Deus se manterá fiel. E sabe que se ele verdadeiramente se arrepender, que se ele verdadeiramente contristar o seu coração e for diante de Deus em busca de perdão, obterá esse perdão. É por isso que a palavra de Deus, em várias passagens, fala sobre Deus lançar os nossos pecados no mar do esquecimento, fala sobre Deus ser tardio em se irar, fala sobre Deus não desprezar um coração contrito, fala sobre aqueles que têm mãos puras para subir ao monte do Senhor. Todas essas passagens estão falando sobre um tipo de pessoa que, ciente do seu pecado, ciente da sua miséria, também está ciente daquele que pode salvá-lo. Também está ciente daquele que pode se manter fiel, independente de quaisquer circunstâncias. Deus não muda. A sua fidelidade nunca muda. Nós podemos mudar. Céus e terra passarão, mas a sua palavra permanecerá. Aquilo que um dia ele disse a Noé, aquilo que ele reafirma a Davi, aquilo que ele nos
reafirma na figura de Cristo, e mais uma vez depois com a vinda do Espírito Santo, também é exatamente a mesma coisa que nos levará naquele último dia a olhar para Ele e entrar no seu descanso, a sua fidelidade, o seu amor, a consciência que nós temos hoje que, embora pecadores, ainda que redimidos pela graça e salvos pelo sacrifício de Cristo, podemos confiar de que há um Deus que jamais nos abandonará, que jamais nos deixará. A fidelidade do Senhor é tão grande que, ainda que nós façamos coisas erradas, nós podemos, em humildade, reconhecer o nosso erro. E se verdadeiramente nos arrependermos, e isso aqui é um ponto importante, o arrependimento precisa ser genuíno. É por isso que Davi vai falar sobre o sacrifício da forma que Deus o exige. O sacrifício que Deus exigia não era apenas condizente com um animal morto, mas com um tipo de coração que se mortifica ao oferecer aquele tipo de sacrifício. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-nos os pecados, para nos chamarmos para si, para conceder-nos a salvação e fazer-nos entrar no gozo eterno junto a Ele. Então o vídeo de hoje, essa reflexão de hoje é sobre a fidelidade de Deus. Nada pode abalar a fidelidade de Deus. Eu posso dormir, eu posso adormecer em paz e em segurança, porque aquele que me guarda mantém a sua palavra até o confins dos dias. Por toda a eternidade, Deus jamais voltará atrás. Se o meu coração for contrito e se eu verdadeiramente me humilhar diante dele, eu sei que ele me guardará. Isso não significa que eu não vou sofrer, isso não significa que eu não vou ter perdas, isso não significa que eu estou isento de quaisquer dificuldades. Pelo contrário, isso significa que, ainda que eu morra, eu permanecerei guardado no meu Deus, porque ele jamais, jamais voltará atrás na sua palavra. Que o Senhor te abençoe. Se essa reflexão falou ao seu coração, eu peço que você considere deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com um amigo ou um familiar que possa precisar estar ouvindo essa mensagem de hoje. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.